29ª rodada do Brasileirão e vamos para mais uma escalação cartola nessa semana, nessa quarta-feira, faltando 8 horas para o mercado fechar. Mercado que essa semana, na minha convicção, está meio difícil essa semana, porque temos clássico, jogadores que a gente considera acima da média se enfrentam, então pode ser aquele jogo disputado onde ele não consiga pontuar. Então vamos começar a nossa escalação. E eu quero começar essa escalação aqui e vamos começar pelo atacante, né? Como sempre, a gente tem o Hulk que joga fora de casa, Gabriel Peck em casa, Vegete em casa, Cano. De antemão vamos escalar Cano. Algumas rodadas sem marcar, então eu acho que Cano dessa vez pode desencantar, né? Nós temos Marcos Leonardo, que o Santos tomou aquela goleada para o Internacional no final de semana, mas vai pegar o Curitiba. Eu acho que o Santos vai tentar ir para cima do início ao fim do jogo e vamos buscar esse golzinho de Marco Leonardo aí também. O meu próximo atacante, eu fiquei na dúvida entre Bruno Rodrigues e Soteldo, né? Cruzeiro vinha jogando mal ultimamente e aí pegou num clássico, ganhou aquele gol no final do jogo do Atlético Mineiro. E essa é a minha dúvida. Por que Soteldo? Soteldo não jogou a última rodada de 7-1 que o Santos levou, né? Porque vinha na seleção. E ele tá começando a jogar o futebol dele. A gente sabe que é um bom jogador. Então eu queria armar meu ataque com Soteldo. E aí meu ataque teria formado com Marcos Leonardo e Soteldo do Santos e Cano do Fluminense, né? O Soteldo, ele além de ser um atacante bom, ele, por que eu escalei ele? Pode fazer gol, pode dar assistência. Nós temos outros jogadores aí que jogam hoje bons. Nós temos o Pedro do Flamengo. Nós temos o Vegete do Vasco, mas é um jogo difícil com o Internacional. Nós temos também Hulk e Paulinho do Atlético Mineiro, mas é outro jogo difícil contra o Bragantino. Nós temos também jogadores como o Roberto, que é mais ou menos, mas pegou outro jogo difícil. Então, Soteldo e o Marco Leonardo vão pegar o Curitiba já naquela briga com o rebaixamento. Então eu creio que o Santos vai por cima do início ao fim. Então meu ataque está formado: Marcos Leonardo, Soteldo e Cano. No meu meio de campo, vamos ficar aqui nosso meio de campo. Nós temos Rafael Veiga. Não vou escalar Rafael Veiga porque é isso que eu quis citar. Tem jogadores fora da média. Rafael Veiga e tem o James Rodrigues. Vão se enfrentar. Então é clássico, aquele jogo meio trucado. Então, para se desenvolver, vai ser meio difícil. A Arrascaeta eu não vou porque joga fora. O Grêmio tá numa fase ruim. Então vai ser aquele jogo truncado, aquele meio de campo do Grêmio ali. Então, mas meu meio de campo, eu já separei aqui, né? Que eu dou uma analisada antes. No meio de campo, eu vou de Payet. Payet tá começando a ser titular agora. Tá jogando um bom futebol, só tem um defeito que não tá chutando no gol. A torcida do último jogo com o Flamengo, ele achou várias oportunidades de chutar, não chutou, a torcida pegou no pé, cobrou. Então acho que no jogo de amanhã com o Internacional ele vai jogar, ele vai, tenho certeza, começar a finalizar mais no gol, cobrar falta. Pode ser que saia um golzinho de Payet aí, cobrança de falta e finalização dele. Meu outro meio de campo que eu separei aqui, tá bem lá embaixo. Outro meio de campo que eu separei aqui, simplesmente é um jogador meio desconhecido ainda, é o Zapelli do Atlético Paranaense. É aquele jogador clássico, né? Pegou aqui toque, posse de bola, cobrança de falta, lançamento, assistência. Então eu separei o Zapelli do Atlético Paranaense. E meu outro meio de campo é Matheus Pereira. Ainda não mostrou o futebol que a gente quer ver, estava na hora de lá, voltou agora para o Brasil. Creio que hoje ele vai se soltar mais pela confiança que o Cruzeiro vai estar nesse jogo de hoje contra o Bahia. Eu sou torcedor do Bahia, mas eu tenho que admitir que hoje o Cruzeiro vai ser aquele time que vai
jogar do início ao fim, vai tentar buscar o resultado. Então, meu meio de campo está armado com Zapelli do Atlético Paranaense, Payet do Vasco e Matheus Pereira do Cruzeiro. Vamos para a nossa lateral. Do lateral eu separei aqui Ayrton Lucas do Flamengo. Apesar de jogar fora de casa, ele vai ter um embate ali com o João Pedro, lateral direito do Grêmio. Mas Ayrton Lucas é fora de média, fora da curva. O João Pedro não tem essa capacidade de sobressair em cima de Ayrton Lucas. Além de jogador que finaliza muito bem fora da área, às vezes faz gol, às vezes dá assistência, nós vamos de Ayrton Lucas. O nosso próximo lateral, eu fiquei em dúvida entre Marcelo e também o lateral direito, Samuel Xavier, né? Só que Marcelo, aquele lateral esquerdo, que é meio complicado, porque ele entra, às vezes quando se machuca no primeiro tempo ainda, às vezes ele toma cartão, mas o futebol dele é incomparável, né? Ele sempre joga aquele primeiro tempo ali na sua lateral, vai lá, cobra uma falta, cobra um escanteio. Mas se o Fluminense está perdendo, ele é deslocado para o meio de campo. Então isso ele acaba pontuando, fazendo uma pontuação boa, né? E hoje o Fluminense não vai jogar no Maracanã, vai jogar em Volta Redonda, um campo mais apertado. Então eu separei aqui Marcelo, vou dar essa confiança hoje, de escalar Marcelo, buscando o que? Assistência dele, na cobrança de falta, pode ser que saia um golzinho dele, né? Meu lateral tá armado, Marcelo, Ayrton Lucas. Meu zagueiro, eu separei aqui um zagueiro que na última rodada fez 90 pontos. E eu agora separei o zagueiro na última rodada, Gustavo Gomes. Eu imaginei que ele faria um gol, por isso que eu instalei na última rodada. Nessa rodada agora, eu escalei Joaquim, vou escalar Joaquim dos Santos, né? E vou escalar Luciano Castanho do Cruzeiro. Luciano Castanho do Cruzeiro. E nosso goleiro, eu estava em dúvida entre Rafael Cabral do Cruzeiro e João Paulo dos Santos. Na minha convicção aqui, o goleiro ele não pode tomar o gol. Se ele não tomar o gol, já pontua uma pontuação boa. E se fazer defesa, é pontuando. Entre goleiro para pontuar sobre defesa aqui, o ideal seria Rafael Cabral, porque o Bahia também é um time bom, que vai finalizar muito, vai exigir muito do goleiro do Cruzeiro. Pode ser que rola uma boa pontuação para ele. E tem João Paulo, que provavelmente talvez não tome gol, né? Talvez não tome gol. E não vai ser muito exigido. Então, por questão de pontuação de goleiro por defesa, eu vou de Rafael Cabral. E o meu treinador, eu vou colocar aqui o treinador do Santos. Tem a obrigação de ganhar, e sabemos que ganhando a pontuação é boa. Então o time está escalado. Vamos buscar o nosso banco de reserva aqui, um atacante, que a gente possa colocar um atacante aqui que possa pontuar caso Cano está escalado para hoje, mas o Ronaldo de solteiro para amanhã. Mas como o jogo amanhã do Santos é amanhã, pode ser que role alguma coisa. Então nós temos aqui que procurar um atacante na reserva que a gente imagina que ele possa entrar para suprir. Temos Keno, eu poderia colocar Keno, Canobi. E vou colocar Keno na reserva. Meu meio de campo reserva, eu vou colocar o meu meio de campo reserva, Matheus Gonçalves do Atlético. O meu zagueiro reserva, e vou colocar aqui Gil. O meu lateral reserva, e vou colocar Juninho Capixaba. Vou subir aqui um pouquinho. E o meu goleiro reserva, eu vou colocar o João Paulo. Eu queria ser que fosse meu titular. Então vamos colocar aqui capitão para esse jogo. Vou colocar o Marcos Leonardo e vou confirmar a escalação. Agora vamos ver nossa escalação. Goleiro Rafael Cabral do Cruzeiro. Laterais Ayrton Lucas do Flamengo, Marcelo do Fluminense. Nossa dupla de zaga tem Luciano Castanho do Cruzeiro, Joaquim dos Santos.
Nosso meio de campo está formado com Zapelli do Atlético Paranaense, Matheus Pereira do Cruzeiro e Payet do Vasco. No meu ataque eu tenho Marcos Leonardo dos Santos e Solteiro dos Santos e Cano do Fluminense. Na reserva eu tenho Keno no ataque, Matheus Gonçalves no meio de campo, Gil na zaga, Juninho Capixaba na lateral esquerda, lateral, e João Paulo de goleiro. O time está escalado. Agora é o que eu digo: faltam 8 horas para o mercado fechar. O primeiro jogo é 7 horas da noite, Atlético Paranaense. Então a gente tem que ficar ligado no cartola às 6 horas, 6h30.